Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a se aprofundar nesta comunhão tão maravilhosa com Deus Altíssimo, aquele que veio até nós, enviando o seu Filho, dando a sua vida em nosso lugar e nos fazendo filhos de Deus quando cremos nele. Sim, queremos conversar a respeito de coisas muito importantes, sobre a primeira vinda do Senhor e sobre a sua segunda vinda. Estamos colocando as bases, mostrando como as profecias se cumpriram em Cristo há 2000 anos atrás. E o tema do nosso estudo de hoje é A Virgem Conceberá. Vamos ver o que é isto? Vamos ver o que a Palavra de Deus nos fala sobre o verdadeiro Messias. Você está pronto? É isto aí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, você está pronto para estudar conosco a palavra? Sim, nós vamos ver que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, desde Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver que em todos os profetas, nos Salmos, nós vamos ver profecias a respeito do Messias. O Messias tão esperado pelos judeus. Mas você não sabe o que significa a palavra Messias? Messias é uma palavra hebraica, Machia, que significa ungido. Essa palavra no grego é Christos ou Cristo. Cristo ou Messias é a mesma palavra, uma no hebraico, uma no grego, significando ungido. E este Messias prometido nas Escrituras é Jesus de Nazaré. É Jesus, o Cristo, revelado aqui no Novo Testamento e mostrado ao mundo com todos os detalhes que ele cumpriu em si, desde o seu nascimento, ou melhor, até mesmo antes do seu nascimento, ele cumpriu todas as profecias. É claro que ainda dentro dos registros históricos e dos registros proféticos, ainda se fala sobre o retorno do Senhor. Se fala sobre quando ele virá para governar sobre a terra, quando ele virá para estabelecer Jerusalém como a capital das nações, a capital dos povos, quando ele virá para o seu reino eterno e governará as nações com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, estamos vendo as profecias que nos falam a respeito do Messias que se cumpriram em Jesus o Cristo, em Jesus de Nazaré, na sua primeira vinda, para depois vermos as profecias da segunda vinda. Bem, uma delas está aqui em Isaías capítulo 7, dos versículos 10 a 16. Diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Bem, Acaz era um dos reis de Israel. Um dos reis de Israel que ficou muito famoso pelo chamado relógio de Acaz, ou o relógio do sol, um relógio que marcava a hora do dia por causa da projeção da sombra do ponteiro. Então, Acaz, a Bíblia fala do relógio de Acaz, nós vemos como o rei Ezequias pede um sinal a Deus, Deus dá o sinal para ele da sua cura, que a sombra do relógio voltasse 10 graus, ou seja, que o sol retrocedesse, ou seja, algo tão sobrenatural, tão grande, a Terra no seu movimento de rotação, ela desse um pequeno giro, ao contrário. Somente Deus poderia fazer isso.
Somente Deus poderia intervir no movimento de rotação da Terra. E Acás é o que tinha feito aquele grande relógio. E Deus, enquanto Acás tinha uma situação política, enquanto Acás estava vivendo uma situação no meio de outros povos, de situações de guerra, e Deus lhe diz, pede um sinal. Mas ele falou, não, eu não vou pedir sinal. Sabem, quando Deus fala alguma coisa conosco, é Deus falando. Se Deus já falou alguma coisa com você, considere, é Deus falando. Acás disse, eu não pedirei sinal algum, nem tentarei ao Senhor. Nesta hora, era Deus que estava dizendo, olha, você pode ter uma confirmação daquilo que vai acontecer com a nação. Pode pedir um sinal. Mas ele disse, não pedirei. Continua o texto dizendo, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Nós vimos na história, por exemplo, de Gideão, que Gideão teve um chamado muito grande para vencer os midianitas numa desproporção tão grande com o exército. Aliás, nem existia exército em Israel. Era apenas o povo convocado, tirado de trás da malhada das ovelhas para assumir paus e pedras e fundas e lutar contra os midianitas. Mas Gideão, ele pede vários sinais a Deus. E Deus lhe dá. Nós vemos que Deus é um Deus que confirma. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus tão claro. E Acás não quis pedir o sinal. E o Senhor respondeu, vocês cansam os homens e querem cansar também a mim. Pois então, vamos ver a resposta do Senhor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Este foi o sinal que Deus deu a Acás. Só que tudo que Deus faz é tão perfeito, e o que Deus faz é tão eterno, que aquele sinal não seria apenas para a geração de Acás, aquele sinal não seria apenas para o povo de Israel, aquele sinal nem se cumpriria naquela geração, mas aquele sinal seria um sinal para todas as nações, para todos os povos, o sinal do nascimento do Messias. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, o Novo Testamento tem de traduzi-lo para nós, para os gentios. E então Mateus diz, os evangelistas dizem, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, o nome da criança que haveria de nascer. E nós conhecemos a história. Os anos se passam, os reis de Israel passam todos eles até a ida para a Babilônia. Nabucodonosor, eles retornam de Babilônia, então vem império sobre Israel. O império, estavam lá no Império Babilônico, o Império Medo-Persa, retornam com Ciro, vem o Império Macedônico e depois o Império Romano. Eles não tiveram mais reis em Israel, até que o Rei dos Reis, o Rei que é o Messias prometido, ele veio, nós podemos dizer aqui, uns 600, 700 anos depois dessa profecia de Isaías. E este Rei, Jesus, podemos dizer, o seu trono foi a cruz. A coroa que recebeu, uma coroa de espinhos. Puseram-lhe, Roma pôs uma capa, um manto aparatoso sobre o Senhor, os soldados romanos lhe deram um caniço, colocaram a coroa de espinhos sobre ele e se ajoelhavam diante dele e diziam, salve, Rei dos Judeus. A condenação de Jesus, aquela placa que foi colocada sobre a cruz dizia, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
E o povo disse, os fariseus, os estudiosos da lei disseram, não coloque rei dos judeus, mas coloque que ele disse, sou o rei dos judeus. Pilatos disse, o que escrevi, escrevi. Ali estava o rei prometido. Roma, sem saber que estava fazendo um ato profético, se inclinou diante dele e disse, salve, rei dos judeus. Jesus, Jesus de Nazaré, concebido por uma virgem. A palavra nos conta no Evangelho de Lucas. Lucas, ele vai pesquisando como um historiador, datando tudo direitinho, entrevistando Maria, todas as coisas como aconteceram, quando o anjo aparece a Maria e diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela está ali, assustada com a visita do anjo, e ele diz, não temas, Maria, pois conceberás e darás à luz a um filho, em quem porás o nome de Emanuel. Cumprindo-se a palavra de Deus, cumpriu-se em Jesus. E você conhece a linda história do Natal. Conhece como José, o seu noivo, querendo deixá-la secretamente, um anjo lhe aparece e disse, José, em sonhos, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Emanuel, o Filho de Deus. Emanuel, a Virgem concebendo e dando à luz a um filho. Yeshua, Ha-Mashiach, Jesus, Jesu Christos, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, esta palavra se cumpriu em Jesus, em ninguém mais na história da humanidade, só em Jesus, a Virgem concebendo. É Deus conosco. Você tem Deus com você. Você tem vivido em paz e você sente a presença de Deus em seu coração? Ainda não? Você quer recebê-lo? Quer confessá-lo? Então se ajoelhe, feche seus olhos e ore conosco, dizendo assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos teus caminhos, reconheço que necessito do teu perdão e eu reconheço que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Reconheço que Jesus é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta hora, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu abro a porta do meu coração e te convido, entra, Senhor, faz em mim morada, habita em mim, seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Perdoa os meus pecados e dá-me certeza de salvação. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que necessitam da Tua bênção, necessitam da Tua paz, da Tua salvação, da Tua cura, da Tua libertação. Ordenamos a todo espírito das trevas que tem oprimido estas pessoas que assistem a este programa, que saiam agora em nome de Jesus e estas pessoas sejam libertas para a glória do Teu nome. Oramos para que haja cura dos enfermos, qualquer enfermidade, sejam curados agora em nome de Jesus e que a Tua presença seja real, Deus conosco, em cada lar, em cada vida que ora conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Tome posse das bênçãos do Senhor e viva para a sua glória. Deus o abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos anunciando que em breve Jesus voltará. Esteja pronto. Até lá, se o Senhor nos permitir.